Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de um aparelhinho que pode ajudar pessoas que moram sozinhas, em caso de emergência, a resolver suas dificuldades de chamar por socorro, por exemplo. Os idosos estão mais sujeitos a quedas, pacientes que se recuperam de cirurgias. Essas pessoas podem apertar um botão e o aparelho falar com uma central, se comunicar com uma central que envia alerta para vizinhos ou parentes da pessoa. E chama até socorro médico, se for o caso. Nós vamos saber mais sobre os benefícios e funcionamento desse aparelho, conversando com o cardiologista Fernando Binello. Você costuma controlar a sua pressão arterial? A hipertensão afeta cerca de 30% dos adultos brasileiros. A nutricionista funcional Tayana Velasco vai falar de frutas que podem ajudar a manter a pressão sob controle. Os restaurantes a quilo ou a peso são uma opção muito prática para quem tem que almoçar fora, almoçar na rua todo dia, ou mesmo de vez em quando. Se há mais variedade no prato, nem sempre isso quer dizer economia no bolso. Há várias estratégias para fazer o prato pesar mais. E sem perceber, a conta fica mais salgada. E se você come todo dia fora, isso no fim do mês tem um peso importante. O consultor Marco Quintarelli vai dar dicas para escapar dessas armadilhas e para ajudar a gente a economizar no restaurante a quilo ou a peso. Diariamente é preciso também fugir das armadilhas e perigos do trânsito, riscos causados em grande parte pela falta de educação, tanto de motoristas quanto de pedestres. E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Cecília Bellina. Ela é especialista em trânsito e vai falar das atitudes mais comuns que devem ser evitadas para tornar as ruas e as estradas um pouco mais civilizadas. A música de hoje fica por conta de Fátima Guedes. Ela reencontra nos palcos o cantor Ginga, no show Nítido e Obscuro. Esse show acontece 20 anos depois do espetáculo Delírio Carioca, que Fátima e o Ginga fizeram juntos. No novo show, que estreia amanhã, eles vão mostrar canções de Ginga gravadas por Fátima e músicas inéditas do repertório da Fátima, como Maldição de Ravel e Ora Samba. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu vou começar falando desse aparelhinho que dá um help, assim, para as pessoas que moram sozinhas. Porque hoje em dia, com a população envelhecendo também, né, e as pessoas morando mais sozinhas, Exato. isso significa que o perigo também é maior. Né? O perigo de alguma emergência, de não ter quem chamar, né? Porque na cidade do interior é mais fácil, que todo mundo se conhece, né? Na cidade grande, nem sempre você... E as portas estão abertas sempre, né? Na cidade grande as portas estão fechadas, às vezes com várias chaves. Travas, etc. E o trânsito é mais difícil, então fica mais difícil a pessoa se locomover para ajudar uma outra. Exato. Então esse aparelhinho pode ser um alerta interessante, né? Esse surgiu na minha vida como, na realidade, como usuário, como cliente. A minha mãe, no começo do ano passado, sofreu uma queda e 4 horas depois que eu fui alertado por isso, porque ela não conseguia se mexer, quebrou o braço, conseguiu ir com muita dificuldade à varanda e chamou a vizinha, e a vizinha me ligou. Ela não conseguia nem alcançar o telefone, isso. E resolveu o problema do braço. E eu falei, mãe, vamos colocar um cuidador, uma pessoa para lhe auxiliar nesse período. Ela gostou muito durante 2 meses. Ela falou, bom, agora quero retomar minha vida. Eu falei, não, mas não pode retomar sua vida porque mora na Barra, eu moro no Leblon, e morar juntos não é impossível, aquela coisa. Então eu falei, vou colocar então uma câmera aqui. Coloca uma câmera no seu quarto que eu fico vendo você sair do banheiro, etc. Eu falei, então agora você vai me vigiar da sua casa com a câmera de TV. E aquele impasse, uma amiga minha do Sul falou que sofreu o mesmo problema e descobriu esse aparelho, que é uma teleassistência domiciliar, sem câmeras, onde a pessoa faz a utilização quando há uma necessidade. Necessidade dessa de uma queda, uma dor no peito, se trancou no banheiro, um mal-estar, um açúcar que cai, uma coisa assim. A pessoa está com, se me permite aqui, pode ser um relógio, um pingente, a prova d'água, se é antialérgico, e ela então aperta o botão, esse botão vai emitir uma onda... É isso, exatamente. Vai emitir uma onda sonora para um console que está acoplado a uma linha telefônica e uma parte elétrica, e esse console vai a uma central
que está 24 horas por dia funcionando e 7 dias na semana, que vai ter o histórico dessa pessoa, que já foi feito quando a pessoa adquire o serviço. Isto é, no caso da minha mãe, 80 anos, quebrou a perna, toma remédio para pressão, já teve isso, aquilo, etc, etc, e sabe, então, o histórico dela e vai entrar em contato em viva voz com ela, possantes, são 100 metros quadrados de viva voz, se ela está no banheiro, se ela está na cozinha, onde ela está, ela vai escutar essa som e vai, o que está vendo com a senhora, aqui está falando da Iricênia. E então a pessoa vai se reportar aquilo que for o caso. Não, eu estou com dor, eu caí, eu estou... Então, quando a pessoa faz a ficha, ela já coloca pessoas que devem ser acionadas. Exatamente, que vai desde os familiares, o histórico familiar, o histórico de saúde dela. Exatamente. As pessoas a serem chamadas. Que plano de saúde, porteiro, às vezes, como se a distância é grande no Rio, né? Hoje, 10 quilômetros no Rio... Não é no Rio, é em todo lugar, né? Hoje em dia é. todo mundo engarrafa, até cidade pequena. Então você chama um porteiro, chama um vizinho, chama isso... Cidade pequena não, mas cidade média já acontece, Eu operei muito em Volta Redonda, que também tinha tem o seu rancho, Petrópolis, tudo isso. Então, veio para me dar uma tranquilidade, eu estou tranquilo, porque eu sei que ela vai entrar em contato e ela está segura. E ele funciona 24 horas? 24 horas, uma bateria de 3 anos. Só que, quando eu fui em Porto Alegre, nós não temos no Rio esse serviço, esse representante. Eu falei, acabaram de encontrar. E eu, então, conseguimos, junto com outros amigos, trazer... então tem no Brasil inteiro. Isso é no Brasil, domínio do Brasil inteiro, essa tecnologia que foi desenvolvida durante americana. É uma tecnologia americana? Americana, mas foi, digamos assim, trazida para o Brasil, levada para a Anatel, e durante um ano foi feito estudos para que ela seja com todas as características nossas aqui, né? O estudo lá do grupo de Porto Alegre, que foi que trouxe isso para cá, foi muito sério. Eles implantaram e trabalharam, investiram para que tenhamos todas as condições da nossa realidade, do ponto de vista de fios antigos, de telefones antigos, dos nossos conceitos, falar em português também, que o aparelho tem aparelho, você traz o aparelho, mas não fala, então falar em português. Então, todas essas coisas estão chegadas para cá e começamos as revendas. Né? E o aparelho faz... Como é que o aparelho... Você aperta esse... Aperta. Vamos ver se é esse, Patrícia, assim. Chamada de emergência. Então, a partir do momento que apertou, o aparelho começa a te comunicar que, olha, você apertou, porque pode ser, às vezes você aperta sem querer, etc. Então vai comunicar a você, né, que você já comecei a ser protegido, né? E vai pegar uma linha, tudo isso, etc. Mas como é que ela para de falar chamada de emergência? A partir do momento em que a linha levar isso até a central. Aí, quando chegar, vai mostrar, emergência enviada. Então já passou, já estamos passeando pelas linhas. Né? E vai chegar numa central que vai abrir um computador e vai falar assim, olha, quem é então que está aqui? Ah, é a dona fulana de tal, que tem essa característica, tem aquilo, que mora só, que não mora, que tomou... Boa tarde, senhora Leda, meu nome é Tatiane, como posso lhe ajudar? Como pode te ajudar? A gente está testando... Leda, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, estamos testando o aparelho aqui no programa Sem Censura. Muito obrigado. Ponha, fique à vontade. Tenha uma boa tarde, senhora Leda. Você também tem uma boa tarde. Você viu que eu diminui o som, porque para não ficar muito alto, isso é mais alto ainda, e aí ela vai lhe dar esse conforto. Olha, senhora Leda, aguarde, vamos chamar já fulano, Beltrano. Você você aluga isso, é isso? Aluga, é um serviço mensal. Mensal, exato. E esse aparelhinho é um aparelho? É um aparelho que tem possibilidade de ser, inclusive, esse aparelho ser usado por nós todos aqui com pingentes ou pulseiras diferentes dentro de casa. Então, uma casa ele vai grande, até 100 metros, você 100 falou. metros de área, de raio. Né? Binel, linha telefônica, através de linha telefônica ou satélite? Linha telefônica, exatamente, linha telefônica. E nós agora desenvolvemos, lá, mais uma vez, Porto Alegre, que é lá, que é a nossa matriz. Os gaúchos se arrebentaram nessa, né? Meus companheiros lá desenvolveram também o celular. Então a pessoa sai com o celular, em uma situação de emergência, acho que eu diminui aqui, Paty, ela aperta e da mesma maneira vai fazer o som e vai chegar a Porto Alegre, a central, e essa pessoa então, o celular vai ser falado e aí alguém que está um transuente que viu, etc., vai poder ajudar a pessoa e já comunicar de onde é que é, etc. E Porto Alegre continua desenvolvendo, junto com os Estados Unidos, isso. A ideia é trazer GPS, em chaveiro, etc., para daqui a um tempo até localizar também essa pessoa, né? Sem um custo adicional disso do telefone, porque esse é um telefone barato, você coloca o teu chip pessoal e o chip da empresa. Então, para proteger... Então ele pode funcionar como telefone... Isso, telefone normal. Esse aqui, telefone tem calculadora, tem rádio, tem tudo isso. É um telefone normal que coloca o chip da empresa para que possa contactar. A gente não costuma perguntar, mas nesse caso eu vou ter que perguntar. Isso é da ordem de quanto?
O sistema, o básico que é esse serviço, são R$170 por mês. E tem outras coisas legais que a... Isso, de usando do console domiciliar. Você aperta e a pessoa reage. Se o apartamento tiver mais de uma casa... Se for uma casa grande, nós temos um amplificador de sinal, né? Que aí tem um custo à parte para poder cobrir toda aquela área. Que 200 metros ou 300 metros, porque aí pode ser uma área rural também. E tem coisas interessantes... uma área rural não assim, que não pega celular, não é isso? Uma chácara, um petrópolis... Um sítiozinho, uma casa, uma praia, né? Porque deve ter algum multiplicador de sinal, né? Igual a gente tem, né, aquele negócio da internet, exatamente, né? Que a gente tem. Pode fazer. Roteador. E isso tem um negócio legal também, que minha mãe, a gente usa e tal, que eu por exemplo colocar, que ele tem 8 programações diárias na voz de quem você conhece. Então, no caso lá, os meus filhos falando, vó, 8 horas, hora do remédio. Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu fisioterapia. É uma coisa mais, digamos assim, visualizada, mais familiar, né? Então, tem essa possibilidade de ser feito também. Atende os telefones, não só se usa para isso, né? Você está tomando banho, está na sala, ligou o telefone, você aperta e fala no viva voz, qualquer linha, qualquer pessoa que vai te procurar, eu te ligo. No seu telefone de casa? Pode ser também usado como um amplificador de sinal de voz, então viva voz também que utiliza. E tem então você pode levar esse apitinho aí para o banheiro e atender nele? Tranquilo, tá tomando seu banho. Porque sempre alguém resolve ligar bem na hora que você está no banho. Você não precisa ter 80 anos para acontecer. Qualquer um pode escorregar, né? E a gente sabe... Você entra, está esperando o telefonema, não veio nunca, você vai tomar banho e vem. É aquele segundo. Certo. E aí é possível fazer isso. E tem outras coisas, outros acessórios, que tem sensor de fumaça, porque aquela senhora que quer continuar cozinhando aos 90 anos de idade, mas esquece de fechar o fogo. Você tem um negócio muito legal, que eu acho que é um sensor de presença nas portas. Você pode colocar no banheiro, pode colocar na porta da geladeira e programa. Se não abrir em 8 horas, alguma coisa deu errado. Aí ela liga. Dona Lida, tudo bem? Por que não abriu a porta? É uma coisa estranha, né? Por que não abriu? E tem um negócio muito importante também, gente, é que se a pessoa caiu ou teve uma dor no peito, etc., tocou o botão e não consegue falar, não é porque não respondeu que não vai ser socorrida. Os atendentes são treinados para que, se não houver essa resposta, ele vai deflagrar o plano de ação para que possa ser socorrido esse usuário. E os atendentes moram onde? São todos de Porto Alegre. Hoje, com a tecnologia, não é necessário funciona fazer. Funciona bem, né? Como você viu agora aqui, né? Que funciona legal. Muito bem. Bom. Né? Muito interessante. Educado esse aparelho. Útil, né? Porque hoje em dia, cada vez mais... Com a população vivendo, e a gente está preocupada com o pai e mãe. Você falou agora um negócio muito interessante. A minha mãe tem essa idade que a gente está com cuidado. E são sempre jovens, né? Exatamente. E aí ela combinou com a cuidadora dela que a hora que ela abria a janela é porque está tudo bem. Nem precisaria, que no caso é o próprio. Então, assim, ela não abriu a janela, já fiquem preocupada porque ela não abriu a janela. Então, vamos correr alguém lá que houve alguma coisa. Agora o aparelho já faz maravilhoso, e facilita adorei. no sentido, e o custo também é muito importante. O cuidador custa muito mais caros, né? Então, o cuidador custa muito caro. E com a nova legislação de empregada doméstica, mais custoso. Fica mais caro ainda. Você precisa de uma ordem de 3 cuidadores para poder cumprir o Cada 12 horas, a cada 12 horas. O idoso aceita um cuidador, como o caso da minha mãe, não aceitava. Então eu tive que vir morar com ela nos últimos meses de vida dela, porque estávamos preocupados com essas ocorrências. Então, ficar do lado dela, para mim... Eu fiquei muito feliz como filho de trazer isso para minha mãe e depois como médico de poder proporcionar isso. Também tem outras utilidades que não são para sempre, como gestantes de alto risco, pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a minha especialidade, um pouco mais complicadas em casa. Então você tem como usufruir isso por um período. Você pode usar temporariamente ou usar durante muito tempo. Exato, né? Também o contrato é mensal e é feito... E também libera um pouco uma filha ou um filho para viajar eventualmente, né? Não posso ir passar o fim de semana porque não posso deixar minha mãe sozinha. Nesse caso, pode, porque tem uma outra pessoa está em estado de atenção. Exato. E o penduricalho aqui, nosso brinquedinho, vai ajudar a pessoa. Nessa que nós fizemos agora com vocês, a demonstração, eu coloquei gravado, eu fiquei aqui, fui acionado. Uma vez fora do país, mamãe também passou mal, ou apertou sem querer, graças a Deus nunca mais ela passou mal, então continue assim. E aí você recebe um SMS, então eu falo, a determinada hora foi acionado o botão de emergência, via da NAGLA, etc. Então eu recebo isso onde for, onde tiver celular eu estou recebendo isso, e aí eu ligo para ela, né?
Tá tudo bem aí? Ela falou, não, eu queria falar contigo. Foi uma maneira de ligar para ela, sabe? É uma ótima também para filhos que não telefonam. Não é verdade? Não atendem, aí você aciona aquilo. Gostei disso. Essa foi a participação da empresa Iris Senior Rio no programa Sem Censura. Para maiores informações sobre o nosso produto, acesse o site www.iriseniorrio.com.br ou entre em contato pelos telefones 2264-2655 ou 3495-2322. Iris Senior Rio, o seu anjo da guarda eletrônico.